Observe e interaja. Esse é o primeiro princípio dos 12 que a permacultura nos ensina. Fala, plebe! Bem-vindos ao último episódio da nossa série sobre padrões da natureza. Nesse episódio, nós vamos consolidar tanto que eu pude expor aqui para você no primeiro e no segundo vídeo, mas também todo o trabalho aí de um ano de canal. Primeiro, então, nós vamos falar sobre os princípios da permacultura. Depois eu vou te passar várias aplicações práticas dos padrões da natureza nas nossas propriedades. E por fim, eu vou te falar de organização social. Como que nós podemos entender a nossa organização social com base ali nos padrões da natureza? Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou o Tuxê Nunes e me dedico semanalmente a divulgar ferramentas de autonomia e liberdade. A permacultura, a agroecologia, o Bitcoin também. Eu tenho isso como uma paixão e uma missão de vida e peço para que, se você esteja conhecendo hoje o meu trabalho, que você possa assistir outros vídeos também depois desse, além de deixar o seu like, compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever na newsletter aqui do canal. Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre a vida off-grid. Maravilha, plebe! Então, a gente estudou, né, os padrões visíveis da natureza, um vídeo que eu já falei várias vezes, né, que ele é de aquecer o coração mesmo, dá uma sensação, né, de pertencimento muito legal. E no último vídeo, nós falamos sobre os padrões invisíveis da natureza, campo magnético, espectro eletromagnético e também sonoro, simática, que dá pra gente entender bem ali a geometria, né, que as frequências trazem para nós, além das próprias frequências, ali na questão da música também. Agora nós vamos falar de como usar esses padrões no desenho, no projeto das nossas propriedades. Obviamente, trazendo mais eficiência e economia para as nossas terras, né? Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, sobre a permacultura. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui para que você assista. É muito importante esse vídeo. Permacultura é fundamental em tudo que eu faço, falo e depois que eu descobri e fui viver, mudou minha vida. A permacultura ela tem 12 princípios. Na verdade, são 3 princípios éticos e 12 princípios para o desenho da propriedade, né? O primeiro princípio é observe e interaja. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre cada um deles ainda, uma série. Assim que eu conseguir um tempinho eu vou fazer. Mas vamos lá. Observe e interaja o primeiro. O segundo é capture e armazene energia. O terceiro, obtenha rendimento, né? Obtenha um rendimento. Quarto, autorregule e aceite feedbacks. Quinto, use e valorize recursos renováveis. Sexto, não produza desperdício. Sétimo, projete dos padrões para os detalhes. Oito, integre ao invés de segregar. Nono, use soluções pequenas e lentas. Décimo, use e valorize a diversidade. 11º, use as bordas e valorize os elementos marginais. E o 12º, use e responda criativamente à mudança. Bom, o que vai ser mais fundamental aqui para a evolução, todos são, tá? Todos a gente poderia usar ali esse assunto, né, dos padrões da natureza para explorar melhor, né? Mas o que eu mais queria frisar com vocês são esses dois. Observe e interaja e projete dos padrões para os detalhes. Bom, em observe e interaja, o que esse princípio aí ele ensina para a gente, né, de forma mais específica? Observe a natureza para entender como ela funciona e aproveite essas observações para interagir de forma mais eficiente com o meio ambiente. É o que nós fizemos ali nos vídeos passados, né? A gente ficou observando a natureza, né? Entendendo ali qual que é o modelo dela, né? Qual que é a sistemática dela. E a partir disso, então, é que a gente vai conseguir aplicar o que nós aprendemos dessa observação na propriedade. E o sétimo, que é o projete dos padrões para os detalhes, comece a desenvolver o sistema com uma visão ampla, adaptando-o gradualmente para os aspectos específicos conforme a necessidade. É legal porque a gente tem aqui, no primeiro princípio, né, esse ícone da árvore, né, que é usado para passar ele. E no segundo, a gente tem esse símbolo, né, da aranha com a teia. E é justamente isso, né? Você tem um padrão ali na teia de aranha. É até legal que eu vou já puxar o gancho para te explicar a partir dele. Mas o que ele quer dizer em suma para nós? A gente primeiro entende os padrões, né? Tudo que está ali no macro, né? Às vezes no micro do nosso corpo, mas nesse sentido da sistemática da natureza. E depois a gente vai pegando o detalhe disso para trazer o detalhe para uma solução no nosso sistema, né?
Tudo que a gente estuda aqui é para a gente conseguir criar propriedades mais autossuficientes. É muito difícil, né? Quase impossível, eu diria, ter uma propriedade 100% autossuficiente, mas a gente pode ter uma autonomia muito maior do que o que nós temos na cidade hoje, nas nossas vidas tradicionais, se a gente aplicar a permacultura na propriedade. Então vamos para a primeira aplicação prática. Pegando ali o gancho da aranha, bom, a teia de aranha, né, ela tem esse padrão de construção e ela usa esse padrão justamente para que algumas presas, né, fiquem presas na teia e assim ela consiga o alimento, né, que ela precisa. Mas não só na questão de prender um outro inseto, por exemplo. Não sei se você já reparou, mas se você tiver uma teia de aranha num espaço externo e de manhã for lá ver como que ela tá, provavelmente você verá uma imagem desse tipo, de uma teia com várias gotinhas ali, né? O orvalho da noite acumulando gotas ali na teia de aranha. Bom, observando esse padrão, a gente sabe então que de repente um espaço bem pequeno, né? Uma tela, alguma coisa assim, exposta ao sereno, ao orvalho, pode capturar gotículas de água do ar e de alguma forma isso pode ser aproveitado. A aranha aproveita isso para beber água, né? Será que a gente também não poderia aproveitar? Outro ser vivo que segue um padrão muito similar são os cactos. Os cactos, eles ficam, né, em locais muito secos, né? Desertos, na caatinga, por exemplo. Você já se perguntou por que um cacto tem tantos pelos, tantos espinhos? Será que é para se proteger de predadores, que a evolução dele trouxe esse tanto de espinho para ele? Talvez sim, mas provavelmente não só por isso. Com os espinhos, esses pelos, os cactos também conseguem condensar o orvalho da noite. E como ele tem esse formato, né, de sulcos, esse orvalho ele tende a escorrer por meio desses sulcos e ir direto ali para a base do cacto. Então, é um desenho, né, que ele tem para maximizar a eficiência, né, e ele conseguir sobreviver mesmo em locais tão áridos. Um outro ponto que é interessante é que a gente pode ver que são fractais, né, justamente porque ele usa esse modelo de fractais, para ter a maior área de contato possível com o meio externo, sem ter que gastar muito mais energia para isso, né? Então ele tem um volume praticamente igual, só que ele consegue multiplicar em muitas vezes a sua área de contato com o meio externo, e dessa forma ele consegue condensar mais água. Então, a gente pode aplicar esse mesmo desenho em alguma solução da nossa propriedade. Por exemplo, em locais áridos, você pode colocar, eu queria muito lembrar qual que foi o livro, o PDF que eu peguei essa imagem, eu peguei há uns 4 anos atrás, quando eu tinha começado os meus estudos sobre permacultura, e eu não achei para colocar aqui o crédito, tá? Enfim, queria dizer isso porque não é meu, né? E, bom, o que o autor sugere aqui? Que você possa colocar vários pneus, né? Usados, então, não é um material que você precisa comprar. Uma tela simples, uma pedra e embaixo você teria uma muda, né? Que ela precisa estar mais protegida, precisa receber água com frequência. Então, você conseguiria condensar o orvalho da manhã, né? Naquela planta para que ela fosse aguada sempre, né? Quase como uma forma automática aí, né, de fazer esse processo. Tem também essa tese aqui que é do mesmo PDF, né, do mesmo livro, que o autor coloca, então, que você poderia estender essa tela próximo a um buraco, alguma coisa assim, colocar pedras ali para segurar e uma pedra no meio para que essa água, né, ela fosse para o mesmo ponto. E você poderia canalizar isso direto na raiz de uma árvore, né, que estivesse crescendo. Qual que é a lógica aqui? Esse daqui é um cenário de permacultura em locais muito áridos, tá? E o ideal é que uma árvore, por exemplo, ela consiga alcançar o lençol freático e dali mesmo, né, ela vai conseguir se nutrir. Então, até a planta conseguir fazer esse caminho, né, da raiz para alcançar o lençol freático, você poderia dar uma forcinha para ela, para que depois ela conseguisse por conta própria, né? Então, seria meio que uma rodinha aí de bicicleta, né, para as árvores numa situação como essa, que você também não tem irrigação, alguma coisa assim. Existe esse projeto de uma torre que justamente faz isso. Ele pega ali tanto a dinâmica, né, da aranha, quanto a dinâmica ali do cacto, e ele usa essa mesma lógica para reter água em locais muito áridos. Esse projeto foi desenvolvido por um escritório para comunidades na Etiópia, e existem várias torres diferentes dessa, né? Basicamente, essa torre ela pode ser construída apenas com bambu, precisa de pelo menos 4 pessoas,
e eles 6 pessoas, desculpa, e em 4 dias eles conseguem construir, você consegue construir uma torre dessa, entendeu? Então, o desenho, tem todo o desenho open source para você entender como fazer isso, né? Mas poder fazer isso na sua propriedade mesmo. Tem uma variação, dependendo da torre, ela consegue, da altura dela, né? De quanto de material que você está usando ali, isso vai influenciar, obviamente. Você consegue produzir de 25 até 90 litros de água, né? Diariamente. Tá? É isso que fala no material desse projeto. Isso daqui eu acho uma coisa assim de explodir a mente, né? Porque, pô, a gente paga por água na cidade, uma água com cloro, de repente uma água de má qualidade, igual o pessoal lá no Rio de Janeiro que tava com água de merda um tempo atrás, né? Pagando por isso. E, cara, até o ar te entrega água. Imagina assim, que coisa mais absurda. Até no ar a gente consegue água e a gente fica nessa lógica de trabalhar com o que a gente não gosta, de ficar submetido ao sistema e ficar financiando isso, sendo que existem alternativas a isso. E é isso, né, que a permacultura mostra pra gente, uma forma da gente descentralizar as nossas vidas. Aqui tem um desenho estrutural, tá? Ele vai mostrando aqui como que é feita a coleta de água na névoa, como que é feita a condensação dessa água, né? Então vai escorrendo aqui pelas telas. Depois tem uma tela aqui em especial que ela vai concentrando isso no tanque que vai receber a água. Eles fazem também um sombreamento aqui na base, né, para ter um local aqui mais fresco e também as pessoas nesse local aqui conseguem retirar a água. Esse modelo aqui ele é bem interessante também para captar a água da chuva, né? Pô, é solução para todos os lados aqui. Eu peguei esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Aqui são as pessoas montando, né, a torre. Esse é o arquiteto que é responsável pelo projeto. E aí mostra, né, toda a parte criativa dele e tal. E construindo isso nas aldeias na Etiópia. Então é muito, 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 muito bonito, muito legal. Ele fala, né, que as pessoas precisavam ficar muitas horas para ir buscar água e que muitas vezes essa água era de má qualidade. Aqui tem uma necessidade de repente, tratar a água também, tá? Mas é uma água ali que, pô, se tiver uma rotina, né, todo dia a pessoa vai ter acesso ali àquela água. É uma solução muito bacana mesmo. Aqui ele mostra ó, a água escorrendo durante a manhã, né, pelas telas. Como que é fácil montar. É apenas o encaixe ali do bambu, né? E também tela é uma coisa que, de repente, você pode achar com muita facilidade, né? Até de sobra mesmo. E é lindo, né? Ficou muito legal. Bom, existem formas também da gente fazer isso com uma estética mais simples, né? Que é esse exemplo aqui do Peru. Então, como que o pessoal fez lá? Todos os vídeos, tá, pessoal? Eu sempre deixo aqui na descrição. Aqui foi uma campanha de uma ONG, parece que tinha algum tipo de apoio do governo do Peru, não sei. Mas então mostrava, né, uma aldeia que tinha uma dificuldade muito grande com água. E aí simplesmente eles colocaram essas telas estendidas, né, como se fosse um varal ali, uns varais gigantes, e tem uma queda um pouco na diagonal ali embaixo. Eles colocam tipo uma madeira, alguma coisa assim, uma quedinha um pouco mais na diagonal. Vou pegar uma imagem aqui que vai dar para ver melhor. E aí consegue canalizar isso, né, para um reservatório também. E aí esse reservatório é o que a população estava usando ali para ter acesso à água, né? Como é no Peru, então era uma parte montanha, então tinha muita névoa e eles estavam então captando água dessa névoa. Eu fiz um vídeo, pessoal, até uma comemoração, tem várias referências aqui nesse vídeo hoje, de métodos para purificação de água. Eu estava pensando ali especialmente naquela situação do Rio Grande do Sul, né? Então numa situação de crise. Existem outros métodos também que nós vamos falar em vídeos futuros ainda, mas que a gente consegue achar para você ter um ritmo de captação de água que poderia ser pelo ar, como a gente viu, e posteriormente filtragem dessa água para que você consiga usar ela até mesmo para beber e não só de repente para lavar alguma coisa ou para irrigar a plantação, entendeu? Na gestão hídrica, né, a gente entende que você vai ter na propriedade várias águas, tá? Várias fontes de água. E você vai entender qual fonte que você vai usar para qual função, entendeu? Qual vai ser a função de cada uma dessas fontes, né, melhor dizendo. Então, você vai ter a água que você vai usar para beber, você vai ter água que você vai usar no vaso, você vai ter água que você vai usar na plantação. E aí tudo isso a gente consegue entender para você ter eficiência e poder fazer a melhor gestão disso tudo, né?
Mas então fica a dica aí, se você quiser entender um pouquinho mais sobre as técnicas que eu trago 3 técnicas que juntas não tem erro, pode beber tranquilo que vai estar super seguro. Bom, nessa questão da água ainda, existe a escala de permanência na linha-chave, que nós vamos falar aqui também, que é anterior à permacultura, dá uma base para a permacultura também, mas na questão de achar o local ideal da propriedade para algumas coisas, ela faz mais sentido do que a permacultura em si, tá? A escala de permanência da linha-chave, ela vai dos pontos que são menos mutáveis ali para o ser humano, até os que são mais mutáveis, né? Que você pode, de repente, manejar ali da forma que você bem entender. Então, primeiro ele vai do clima, né? O clima não tem como você mudar nada, então você vai só observar ali para entender como que você vai adequar a propriedade naquele clima, entendeu? Depois vem a topografia, depois a água, os acessos da fazenda, as árvores, né? Algumas pessoas colocam como árvores mesmo, outras colocam como sistemas produtivos, mas ele coloca como as árvores. Depois as construções, né? Seguindo as subdivisões da propriedade e por fim o solo. Eu quero tratar com você aqui especificamente a questão dos acessos, que eu acho muito, muito interessante e tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando dos padrões da natureza. Bom, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai escolher uma propriedade, né? Tem todo um padrão ali para você entender se aquela propriedade é a propriedade ideal mesmo, né? Para o estilo de vida que você quer levar. Então a gente primeiro precisa passar por 3 filtros, né? Que eu falo na minha consultoria. Primeiro, qual que é o estilo de vida que você quer levar? Então, eu quero levar um estilo de vida de receber Airbnb, pessoal para se hospedar. Não, eu quero plantar, eu quero beneficiar, tem que entender. De repente você quer criar cogumelo, né? Cultivar cogumelo. Mas naquela a fazenda não dá cogumelo, naquela região não dá cogumelo. Às vezes você quer cultivar cogumelo, mas naquela a propriedade dá cogumelo. Né? Ela aceita, né? Tem clima para aquilo. Mas você não tem mercado consumidor, então fica inviável da mesma forma. Para ser saudável a sua migração para o campo, precisa passar por esses 3 filtros. Primeiro, o que você quer, qual é o estilo de vida que você quer levar. Tem que ser alguma coisa que vai te dar prazer, tem que ser alguma coisa que você realmente gosta, né? Porque senão você vai sair de uma vida que você está insatisfeito na cidade para viver uma vida que você vai estar insatisfeito na natureza, não faz sentido. A propriedade, ela tem que ser uma propriedade que vai atender aquele estilo de vida que você quer viver. Então, será que é na montanha essa propriedade? Será que é no campo mesmo? Será que é no litoral? Tem que entender. E depois, se tem mercado consumidor para a atividade que você escolheu para tocar aquela propriedade, né? Para ganhar a sua renda. Pode ser que você trabalhe pela internet mesmo. Então, de repente, você vai ter uma liberdade maior de escolha. Ou pode ser que você queira alguma coisa que vai ser gerada a partir daquele local. Então, precisa passar por esses 3. Passando por esses 3, já fica bem mais fácil, né, de entender. Mas depois, né, quando a gente vai buscar a propriedade, entender qual que é a propriedade ideal, uma das primeiras coisas que é feita é o mapa topográfico. E como que é o mapa topográfico, né? Basicamente, a gente tem aqui o relevo, né? Então, é bem explicativo isso daqui. E a gente olha o mapa topográfico, né, sempre de cima. E a gente vê essas linhas. O que isso quer dizer? Aqui, cada linha, tá? Que a gente chama essas linhas aqui de curvas de nível, representam 500 pés. Tá? Esse aqui é americano, 500 pés então. E o que a gente vê, né? A distância de uma linha para outra, a gente sabe que em altura são 500 pés, né? E a gente vê então que aqui essas linhas, elas são mais próximas, né? O que isso significa quando a gente olha de cima ali no mapa topográfico? Que esse local aqui é um local mais íngreme do que esse local aqui. Esse local aqui, ele é um pouco mais plano, né? Ele é um pouco... os dois estão descendo. Mas esse daqui ele desce de uma forma mais brusca, né? Do que esse lado aqui, desse perfil aqui, né? Dessa localidade. E aí, quando a gente vai, então, fazer o mapa, né, ali da propriedade para entender onde vai cada elemento, tudo, um dos elementos que a gente vai escolher, onde ele vai passar, é a estrada, né? E quando a gente não tem noção disso, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o mapa, vai olhar onde que a gente quer a casa, né? Vai imaginar ali, dependendo de tirar de algum lugar, como a gente quer a casa. Eu quero a casa aqui porque eu quero ter essa vista, né? Sem pensar no sol, sem pensar nas plantas, sem pensar em nada, né? E já veio a burrada. E aí a gente coloca uma linha reta, né? Da porteira da propriedade até a casa. E qual que é o problema? O Eurico Viana fala muito isso, eu aprendi isso daqui com ele, consumindo o conteúdo dele durante muitos anos. Que é melhor uma estrada mal feita no local correto do que uma estrada bem feita no local errado.
Por quê? Uma estrada bem feita no local errado, por mais que ela esteja bem feita, ela vai gerar erosão, ela vai gerar vários problemas, né, que você não quer ter na propriedade e vai ser um retrabalho imenso, porque a cada chuva, a cada período, você vai ter que refazer o trabalho dela, né, vai ter que tapar buraco, vai ter que fazer várias coisas e ela não vai ajudar a sua propriedade. A propriedade, ela tem que ser desenhada conforme as curvas de nível daquela localidade. E a gente tem que entender os acessos, as estradas, como se fossem telhados. Os telhados nas nossas propriedades, a gente tem que aproveitar a água da chuva deles, não tem? A gente tem que aproveitar. Então, a gente vai entender essas estradas, né, como se elas fossem telhados, justamente para a gente conseguir entregar a água aonde a gente quer entregar. Olha esse exemplo aqui da Taranaki Farm, que é uma fazenda no estado de Vitória, na Austrália, tá? Olha só, esse daqui é a curva de nível, ela faz assim, tá vendo? E a estrada, ela segue a curva de nível. Olha que legal. As cercas também seguem essa curva. Por quê? Porque a água vem aqui de cima, ela vai cair aqui na estrada, a estrada tem um declínio, e esse declínio vai levar aqui para esse açude essa água. Então, você tem um melhor aproveitamento da topografia, justamente para conservar os elementos, no caso a gente está falando aqui de conservar o elemento água, e também de reter energia, no caso a energia que a gente está retendo aqui é a energia água. Ou seja, que eu estou projetando a propriedade dos padrões, o relevo, a topografia, até os detalhes. A estrada vai passar aqui, a cerca vai passar aqui, as plantações vão ser aqui, e aqui as criações. Entendeu? Seguindo essas regras, a gente vai conseguir projetar propriedades que vão ser mais eficientes, que vão ser sistemas que vão amadurecer e poder nos servir melhor, né? Com mais produtos e serviços, né? Então, a gente está falando aqui de um produto, né, entre aspas, que ele melhora com o tempo. É o contrário da obsolescência programada. Uma propriedade permacultural é o contrário da obsolescência programada. Ela melhora durante o tempo, ela não piora durante o tempo. E um outro detalhe que eu acho assim lindo, né, emocionante até nisso daqui é o seguinte: a propriedade, ela se mostra. A sua fazenda, a sua terra do futuro, se você sonha aqui ou se você já está nessa pegada, ela vai se mostrar, não é você que vai escolher onde que vão ficar as coisas e tudo mais. Tem que ter toda a análise, né, da topografia, entender da onde que vem o vento, qual que é a posição do sol, as plantas, o bioma, tudo isso. E aí você vai entender onde que os elementos eles vão se encaixar. Então não é você que vai escolher o que você vai fazer em cada lugar. É essa propriedade que vai te mostrar onde que é o local adequado para você colocar esses elementos, né? O que são elementos? Galinheiro é elemento, casa é elemento, plantação é elemento, açude é elemento. Tudo que você vai construir, tudo que vai fazer parte ali do seu sistema produtivo, tudo que vai gerar um resíduo e aquele resíduo vai ser a matéria-prima de outro elemento, né? Tudo isso que vai trocar energia são elementos ali na propriedade, entendeu? Então, a propriedade ela se mostra. Uma outra aplicação prática, né, que a gente vê na natureza é a questão dos materiais, né, que os animais usam para construir seus abrigos. A gente tem esse exemplo clássico do João de Barro. E aqui eu estou te mostrando uma casa super moderna feita de taipa de pilão. Então, você vai colocando a terra, vai pilando a terra, tem um tempero aí da terra para isso, né? E aí a gente consegue fazer construções super modernas e lindíssimas, né? Com essa técnica. E tantas outras, né? Tem pau a pique, tem o Cob, tem o Adobe, Super Adobe, tem várias técnicas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho dele. Mas o que não falta é técnica aí de bioconstrução com terra. E por que a bioconstrução com terra ela é tão importante? A terra, ela é um material que tem uma inércia maior, ou seja, durante o dia a parede de terra absorve o calor do sol. Só que como ele tem essa inércia, ele vai demorar a transmitir esse calor do sol do meio externo para dentro da casa. O que acontece? À noite, quando é mais frio no entorno, né, ainda mais pensando numa propriedade, na natureza, né, dentro da casa vai estar mais quente. Por quê? Porque ele vai demorar a dissipar esse calor. Aí durante o próximo dia continua aquele ciclo. A parede ficou resfriando durante toda a noite, então ela vai estar mais fria, mais gelada, e aí ele vai conservar ali melhor aquela temperatura ao longo do dia. Ou seja, numa casa de terra você não precisa ter ar-condicionado, porque o próprio material natural ele vai conservar ali, né? Ele vai fazer esse tempero ali da temperatura ao longo do dia, né? Conforme eu te expliquei. Uma outra coisa também é o seguinte, que eu acho muito interessante. Você já viu filtro de barro infiltrar? Para e pensa. Filtro de barro infiltrar. Pô, vive com água. Nunca viu.
Ninguém nunca viu filtro de barro infiltrar. Por quê? Justamente por conta disso. A parede de barro, ela respira. Então, você não tem esse problema também de infiltração numa casa como essa. E além disso, se no futuro você quiser, vou derrubar uma parede, quero tirar essa casa daqui, vou construir casa em outro lugar e tudo mais, cara, você pode quebrar tudo, jogar tudo pro chão e aquele material vai voltar para a terra, porque o material ele é natural. Enfim, bioconstrução é apaixonante e são várias soluções ali, né, que a natureza nos mostra ali para implementar nas nossas bioconstruções. Esse cara é o Buckminster Fuller. Eu falei dele num vídeo também. E eu sou apaixonado pela obra dele. Me influenciou e me influencia muito o Buckminster Fuller. Ele foi o cara que descobriu as construções geodésicas. Ele tinha muito essa coisa de olhar para a natureza, de entender como a natureza funciona para aplicar em produtos, em design, né? E o que ele descobriu? Que a geodésica, essa estrutura, né, é a estrutura que pode criar o maior vão sem a necessidade de colunas. Porque ela toda distribui o peso, né? Então você não tem necessidade de colunas. E olha que lindo, né? Casas podem ser projetadas assim também, utilizando aí essa técnica que estava na natureza. Da onde que ele tirou isso? Bom, os vírus, né, as estruturas microbiológicas seguem essa estrutura. Tem uns animais, né, marinhos, que são os radiolários e as diatomáceas, né, que também possuem essa estrutura. E também existem também as estruturas moleculares, né, fullereno, que foi até apelidado de buckball, justamente por causa do Buckminster Fuller, né. Todas essas estruturas, elas são assim, elas têm esse formato justamente porque é um formato que ela consegue ter o maior espaço com o mínimo gasto energético. Então, cara, faz todo sentido, né? A gente olhar para a natureza para entender ali qual que é a forma mais eficiente de fazer alguma coisa, né? Vai ter algum ser vivo, vai ter algum elemento, alguma coisa que usa algo que a gente pode trazer isso para o macro, né, da construção, por exemplo, de uma casa. Nesses vídeos, eu fiz um vídeo sobre bioconstrução que é muito absurdamente completo, focando especialmente ali na questão da construção com terra. Eu recomendo demais que você assista. E também eu já tive um papo no podcast Permacultor Libertário com o Roberto da Domus Gold. O Roberto é muito gente boa, ele também é libertário. Foi muito legal o papo com ele e eu super recomendo, né, que se você não assistiu ainda esse papo, que você assista, de repente tá lavando a louça, fazendo alguma coisa aí, que você coloque aí para assistir também, tá certo? Bom, continuando aqui as nossas aplicações práticas, né? Nós temos a questão da ciclagem de nutrientes também. Então é igual a gente falou no vídeo ali de permacultura contra incêndios, né? Os animais ruminantes, eles vão comer ali o capim e aí ele vai digerir aquilo, né? E as fezes dele vai fertilizar o solo. E bom, a gente tem, né, toda essa questão da ciclagem dos nutrientes, né, como que isso acontece, as bactérias decompositoras e tudo. E como que a gente pode, então, aproveitar esse padrão da natureza para a nossa propriedade? Biodigestor, né? O biodigestor ele faz isso. Você vai pegar, você vai fermentar toda aquela matéria orgânica e aí ele vai te entregar, de repente, energia, vai te entregar gás que você pode usar até mesmo no seu fogão, vai te entregar biofertilizante. Né, várias coisas, né, a partir de um padrão, no caso a ciclagem aqui, né, que a gente vai conseguir utilizar para trazer vários benefícios para a propriedade. Eu fiz um vídeo muito completo sobre isso também, tá? Eu falo sobre biodigestor, biogás, biometano. Pô, super recomendo. É de abrir a mente pra caramba, tá? Tudo que dá pra gente fazer aqui com esse sistema é um sistema muito importante na propriedade, tá? O de biodigestor tem que estar muito atento ali para desenhar a propriedade, para você ter esse fluxo, porque é muito trabalhoso também, pode ser muito trabalhoso, tá? Então tem que estar atento ali para não ser um desgaste muito grande, né? E para aquilo ser uma coisa mais natural que você consiga colocar ali no biodigestor, entendeu? Senão dá muito trabalho. Bom, na questão da produtividade ecológica, a gente olha para a natureza e vê como que a natureza funciona. Uma floresta, por exemplo. As plantas, elas são um dos poucos seres vivos que geram o próprio alimento, né? De que forma? Ela faz ali a fotossíntese e a fotossíntese vai ter como produto dela, né, a glicose. Só que a planta, ela não consegue crescer só com glicose. O que ela faz? Ela leva essa glicose ali para a raiz. Na raiz ali, né, a gente vai ter ali nos cisossomas, né, as micorrizas, que são colônias de bactérias. E essas bactérias, elas vão se alimentar da glicose que foi gerada ali através da fotossíntese. A bactéria, ela vai comer essa glicose.
E aí ela vai gerar, a partir disso, ou seja, ela vai cagar, vai peidar e vai mijar nutrientes, elementos químicos, né? Várias coisas assim que a planta precisa para se desenvolver, entendeu? E aí ela vai devolver aquilo para a planta. Então, é uma relação simbiótica, mas cada um está fazendo aquilo porque é bom para si. É bom para a árvore, né, fazer a fotossíntese, né? Ela ama fazer a fotossíntese, por isso ela quer crescer, 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 crescer. E para a bactéria também é maravilhoso receber aquela glicose ali que foi gerada na fotossíntese pela planta. E, bom, nessa competição por luz, né, para gerar fotossíntese, uma floresta, por exemplo, ela faz uma camada imensa ali, né, o telhado enorme de copa de árvore, né? E aí dentro daquela floresta você vai ter um local menos exposto ao sol, um local que vai estar ali mais refrigerado, vamos dizer, né, que vai ter um clima mais protegido ali do meio externo, né, que é fora da floresta. E esse meio ali, então, vai propiciar que outras vidas, né, que sejam mais delicadas ao sol, por exemplo, né, a uma variação muito forte de temperatura, elas possam se desenvolver. Então, esse sistema, ele naturalmente abriga uma biodiversidade muito maior de plantas que não conseguem suportar o sol direto, de insetos, de animais, de fungos, várias relações ecológicas vão existir ali justamente por causa dessa arquitetura da natureza. E 1% só de toda a luz solar, né, que atinge a floresta, apenas 1% atinge diretamente o solo. Da mesma forma, 1% apenas, justamente por conta de toda essa arquitetura que eu te falei, das gotas de chuva que atingem a floresta, né, apenas 1% atinge diretamente o solo. Porque as gotas batem nas folhas, escorrem pelos galhos, pelos caules e chegam até o chão. Então também não lixivia, né, ali a floresta, e aí você consegue manter toda essa biodiversidade bem e produtiva e fazendo trocas ali nessa localidade, né? Bom, como que a gente pode usar isso para a propriedade? Agroecologia. A agroecologia é exatamente isso. Então a agroecologia, a gente vai entender quais plantas beneficiam as outras, tanto na questão de arquitetura, quanto na questão ali química até, né? E aí assim a gente vai produzir mais alimentos, seja para comer, seja para vender, né? Para o que a gente quiser. O foco aqui é produção com ecologia, levando em consideração a ecologia, que é a dinâmica natural da terra, entendeu? Por exemplo, olha esse consórcio aqui, que é um consórcio dos povos pré-colombianos. Ou seja, há muitos e muitos e muitos anos que nós, como humanos, né, usamos esse consórcio. Consórcio milpa, né, que é milho, feijão e abóbora, ou consórcio três irmãs também é chamado. O milho, ele cresce para cima. O feijão é uma planta trepadeira, então é bom para ele enrolar em algum lugar, para ele conseguir fazer mais vagens, né, e produzir mais. E a abóbora é uma planta forrageira. Então, aquela mesma dinâmica ali da floresta, a gente vai estar repetindo ela aqui, porque a abóbora vai tampar o chão para não bater nem sol direto, nem a chuva direto, né? E o milho vai dar suporte aqui para o desenvolvimento do feijão. Aí olha que interessante. O feijão, ele é uma planta que ele captura muito nitrogênio da atmosfera. E o milho, ele é uma planta exigente em nitrogênio. Então o feijão vai capturar, vai jogar esse nitrogênio para a raiz e o milho vai consumir esse nitrogênio. Outra coisa também é que a arquitetura das raízes dessas plantas, elas não brigam, elas também são complementares. E até no prato elas são complementares. O milho é rico em carboidratos, o feijão é rico em proteínas e a abóbora é rica em vitaminas. E, além disso, você vai ter 3 safras, né, diferentes aqui. Por exemplo, se vier uma praga, alguma coisa assim, vai atingir uma delas ou 2 delas, dificilmente as 3. Então, de qualquer forma, você não perderia ou seu rendimento ou seu alimento dessa forma, entendeu? Falando em praga, a gente tem também um exemplo disso na agroecologia. Laranjeira, por exemplo, é uma árvore, né, que atrai muito pulgão. E como que a gente vai resolver um problema de pulgão na agroecologia? A gente vai jogar veneno? Não. A gente vai entender qual que é o predador natural do pulgão na natureza. Esse predador é a joaninha. Então a gente vai pensar, pô, como que eu vou atrair joaninha para matar esse pulgão? Plantando alface, por exemplo. Alface, ele atrai joaninha. Então, ao invés de você ter apenas uma monocultura, né, que vai ficar necessitando ali de soluções rápidas para trazer algum tipo de equilíbrio e produzir e tudo mais, ou você não perder, né, o que você está produzindo, a agroecologia ela prega que você vai sempre entender como que você vai trazer o equilíbrio para aquele sistema produtivo, né, a partir então da integração, né, do cultivo de algum outro alimento que vai trazer esse equilíbrio. Então aqui a gente tem esse exemplo com a alface. Eu explico isso no detalhe no terceiro vídeo do canal, que foi sobre agroecologia, e vale muito, muito, muito a pena. É inspirado num livro muito bom
do Walter, eu esqueci o sobrenome dele, mas chama Walter, e é um cara assim que é apaixonado por isso e escreve muito bem, e enfim, o vídeo ficou muito legal, e se você assistir, se não tiver assistido ainda, eu recomendo muito para que você entenda toda essa dinâmica, né? Tudo aí que a agroecologia traz para nós também. Mas a agroecologia, ela infelizmente tem um gargalo hoje que é a questão do maquinário. A gente não tem maquinário para agroecologia. Então, de repente, você esteja pensando ainda na monocultura. E existem soluções ecológicas também para monocultura. Existem os bioinsumos. Bioinsumos são fungos ou insetos que a gente pode cultivar para que a gente consiga jogar esses insetos, esses predadores, nas plantações e trazer algum tipo de equilíbrio ecológico para uma monocultura. Aqui é um trabalhador fazendo essa multiplicação de micro-organismos on-farm, né, que a gente chama, que é quando você faz isso na propriedade. E nós temos também a solução de cultivar insetos, né, para que você possa colocar esses insetos ali na plantação e esse inseto ele vai trazer ali o equilíbrio ecológico que você precisa naquela plantação. Por quê? Imagina, sei lá, uma soja da vida, por exemplo, ou um trigo, qualquer coisa. Ele vai atrair sempre os mesmos insetos, ele vai puxar da terra sempre os mesmos nutrientes. Então, você naturalmente tem um desequilíbrio quando você tem uma monocultura. Quando você leva essa biodiversidade para aquela a plantação, você então vai, por mais que você tenha apenas um tipo de planta, você vai ter todo aquele suporte, né, que uma floresta tem, por exemplo, de biodiversidade dos micro-organismos, dos insetos, dos fungos, né, e tudo mais. Então você consegue ainda trazer um equilíbrio. Até com bocache, por exemplo, né, que é um bocache? É você colocar ali o arroz e tal para ele capturar micro-organismos eficientes e depois você pode multiplicar, como aquele rapaz estava fazendo agora há pouco que eu te mostrei, e usar isso até como uma espécie de fertilizante também na monocultura. Essas fotos aqui são fotos de uma plantação de trigo, tá? No Rio Grande do Sul. E essas mãos aqui são as mãos do Gabriel Puccini, que eu fiz um podcast com ele. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. E veja bem, ó, a plantação dele, uma monocultura cheia de biodiversidade, justamente porque ele é apaixonado por essa técnica, né? Então, pô, não tá jogando veneno, é um negócio assim, fantástico, fantástico, fantástico. Eu fiz uma série, tá, no canal sobre agricultura industrial, então eu falo todos os problemas da agricultura industrial e eu dou também soluções. Então ela começa muito triste, muito negativa e depois vai ficando bacana. E eu super recomendo, né? E eu fiz o podcast com o Gabriel, que é hiper complementar a essa série. E o Gabriel é uma pessoa maravilhosa, vale a pena seguir ele no canal dele no YouTube, ele tem um canal no YouTube, ele vai mostrando, ele vai documentando isso. Ele tem muita vontade, né, que outros agricultores conheçam essas técnicas, então ele é uma pessoa muito aberta, né, para você trocar ideia, entender, ele dá as dicas. É um cara muito, 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 muito bacana que nesse um ano eu tive a honra de conhecer, o Roberto também, né? Tanta gente legal que eu tive a honra de conhecer por causa do canal, eu sou muito grato. Aqui eu não vou falar sobre energia solar, né? Mas energia solar a gente está mimetizando a natureza ali na fotossíntese. Então, pô, é um outro padrão, né, que a gente consegue observar para a gente aplicar nas nossas propriedades. Eu fiz também uma playlist aqui no canal, são vários vídeos falando só sobre formas de gerar energia nas nossas propriedades. Então é muito completa essa playlist, tem várias ideias aí para você aplicar na sua propriedade e conseguir gerar energia aí de fontes diferentes, né, que é uma recomendação também que eu te dou, né, ter várias fontes diferentes aí de energia. Bom, a questão da organização social, né, pessoal? Tem um livro, né, chamado Emergência, de um autor chamado Steven Johnson, né? Que ele traz justamente isso, ele faz um paralelo, né, da forma como as formigas vivem, né, como que é a organização delas, como que é a organização do cérebro humano, das cidades e dos softwares, né? E é muito interessante porque nós temos vários tipos de sociedade animal, né? Por exemplo, você tem a sociedade dos lobos, por exemplo, né, a alcateia, que você tem uma liderança. Só que se você parar para pensar, não existe nenhum outro animal que tenha uma sociedade tão grande, mas tão grande, como a sociedade humana, né, que as formigas, nessa questão até de relação social, entendeu? Você tem os lobos, né, que o lobo tem um líder, né, que é o lobo alfa e tal, só que é uma sociedade resumida, né, é um grupo, não é uma sociedade tal complexa como a nossa. As formigas vão ser o nosso exemplo, né, que a gente vai ter para uma sociedade de muitos indivíduos. O que acontece?
As formigas, elas não têm um comando central. A gente tem essa ideia da rainha, né? Como se a rainha mandasse ali no formigueiro. Só que, na verdade, a rainha, ela apenas dá luz, ela só reproduz. Isso não é pouco, não é muito. Mas eu tô falando assim, que ela não tem uma gestão. As formigas, elas correspondem ali a incentivos, entendeu? Elas tomam as próprias decisões, com base ali no que elas têm de informação. É muito similar com a lógica capitalista de verdade, não esse capitalismo de mercado, né? Que a gente corresponde às informações de mercado, de preço, por exemplo, de custo ou de oportunidade. E com base nisso, nós vamos tomando as nossas decisões, que são as melhores decisões para a sociedade em si. Então, vou ler aqui para vocês esse texto aqui, eu escrevi para newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Recomendo que você se inscreva, se não se inscreveu ainda, não tem custo nenhum. E eu vou trazer para você o que eu escrevi sobre isso ali para a newsletter, tá? Primeiro, no livro Emergência, de Steven Johnson, vemos como a organização das colônias de formigas ocorre sem líderes centrais ou regras impostas. Cada formiga responde a estímulos simples e locais, formando uma rede eficiente e resiliente. Esse sistema emergente reflete a lógica das cidades antigas, que se desenvolviam organicamente de acordo com as necessidades locais, formando mapas vivos que representavam o uso coletivo do espaço. Justamente porque também no primeiro vídeo eu falei para você sobre como as cidades antigas, né, elas se organizavam. Não sei se você lembra dessa parte desse vídeo. E existe muito esse paralelo, né? Pelo menos eu faço esse paralelo na minha cabeça, de como que as formigas se organizam e como que a sociedade humana se organiza. Você consegue ver até uma questão visual, assim, né? Às vezes a gente vê muita gente fala assim, nossa, que formigueiro e tal. Mas também nessa questão dos caminhos que tomam, né? Como que a gente escolhe isso. Então é muito interessante esse paralelo. Evoluindo, né? A aplicação prática e o paralelo com o libertarianismo. Esse modelo de organização descentralizada inspira estruturas econômicas libertárias e redes tecnológicas como o Bitcoin. No livre mercado, assim como nas colônias de formiga, a ausência de um líder central permite que cada agente econômico contribua com suas próprias ações e o conjunto de interações forma uma economia eficiente e autorregulada. No modelo anarcapitalista, o mercado é uma emergência de escolhas individuais livres, e o Bitcoin se espelha nisso. É descentralizado, sustentado por milhões de transações independentes, funcionando de maneira autossuficiente e resistente à manipulação estatal. Aqui, por que é importante emergência? Em português, né, fica para nossa cultura, fica parecendo que é uma coisa urgente, né? Mas para o autor do livro, ele escolheu essa palavra emergência, que é justamente para dar o sentido de uma coisa que está emergindo, entendeu? Então, o livre mercado, ele emerge. Por exemplo, você tem em Cuba, as pessoas têm uma super dificuldade tal, mesmo assim existe algum tipo de mercado, de economia, entendeu? Que as pessoas fazem no dia a dia, nem que seja por trocas. Na Coreia do Norte é a mesma coisa, porque é uma coisa tão latente, tão latente, tão latente, que ela simplesmente brota, né? Ela precisa acontecer, porque esse é o natural. Então, o natural não é um governo centralizado, o natural não é um sistema único de saúde, não é um MEC, não é nada disso. O natural, o nosso natural é justamente a descentralização. E é isso que esse livro do Steven Johnson mostra pra gente, né? E depois a gente continua. A nova sociedade descentralizada. Com o avanço da internet e das tecnologias de blockchain, a sociedade começa a espelhar esses padrões de organização emergente. Grupos e redes online, comunidades, fóruns, redes de aprendizado e até economias inteiras se conectam sem intermediários, trocando conhecimentos e bens de maneira descentralizada. Esse modelo permite que os indivíduos interajam diretamente, criem valor, desenvolvam sistemas de troca e construam soluções coletivas que respeitam a liberdade e a autonomia de cada um. O que eu quero te dizer com isso daqui? Cada vez mais, com o avanço tecnológico, com a internet, com a blockchain, esse modelo centralizado ele vai ficando para trás. O que é emergente na nossa sociedade hoje é um modelo de descentralização. Cada vez mais nós temos trabalhos descentralizados, cada vez mais nós temos... Agora nós temos também o nosso dinheiro descentralizado. A única coisa que sustenta o Estado, por exemplo, é o monopólio fiduciário, que é o monopólio do real, por exemplo, no caso do governo brasileiro, do dólar, no caso do governo americano. Quando esse monopólio cair, e ele vai cair pela tecnologia, a gente vai ter um caos social imenso, né? É uma possibilidade. Eu não gosto de ser catastrofista, mas é uma possibilidade.
que eu quero te dizer com isso? Descentralização é a grande regra da natureza e é o que a gente precisa aplicar às nossas vidas. Observar os padrões da natureza, entender a escala de permanência na linha-chave, entender a permacultura, nada mais é do que aplicar a descentralização nas nossas vidas a partir das nossas propriedades. Então, isso da permacultura significa que você está no ponto futuro. A permacultura é o futuro. A agroecologia é o futuro. Todas essas ferramentas que eu trago aqui para você não são ferramentas de pessoas que não tem nada que ela possa fazer na vida. São ferramentas que ou você se dedica para estudar, entender e aplicar isso agora, ou se programar para isso, ou no momento que você quiser, você de repente não vai ter tempo hábil para efetivamente fazer isso da melhor forma, né, possível. E bom, pessoal, já estou bem feliz, nostálgico e tal, pô, 1 ano de canal. É muito, muito importante para mim. Eu venho estudando e estudo há 4 anos. Eu venho maturando tudo isso durante todo esse tempo. E eu estou muito contente de ter completado aí todo esse período, de ter conhecido tantas pessoas legais nesse processo. Quero dizer para vocês que estou super aberto a conhecê-los mais, a gente criar um movimento mais forte com relação a isso, a espalhar essa mensagem, né, de tudo isso que a gente fala aqui no canal para mais pessoas. Eu sei que no começo, né, a gente de repente pode ter ficado meio cético, e eu queria inclusive agradecer, tá? Queria agradecer você que assistiu desde o primeiro vídeo ali do canal, ano passado e tal. Quero agradecer você que chegou no meio desse processo também. Não sei por onde você chegou. Até uma forma de comemoração, você puder deixar aqui nos comentários. Acho que o primeiro vídeo que eu assisti foi esse, tal, conheci de tal forma. Não tem problema se foi eu que te enviei mesmo, se é meu amigo pessoal, ou se foi de uma outra forma, mas eu acho que seria bacana. E você que está conhecendo aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. E eu acho que assim, o primeiro vídeo, o primeiro slide, é uma imagem no rio, né? É um rio da Amazônia, logo pela manhã, né? Como se estivesse mostrando assim, ó, a gente vai começar um caminho aqui, né? E ao invés de ser uma estrada, esse caminho, né, esse fluxo que a gente está seguindo é o rio. Então, foi simbólico por isso. E hoje a gente está aqui no amanhecer, né, no Brasil, numa vegetação aqui tropical. E, pô, a gente continua renascendo aí, né, esse dia, esse ciclo, né? Agora é um ciclo novo, o ciclo do 2º ano que vai começar. E esse slide e esse final desse vídeo é uma comemoração disso também. Fico até emocionado de falar, viu? Mas, bom, queria terminar esse vídeo com 2 citações, tá? Uma do David Holmgren e outra do Bill Mollison. O David, ele fala assim pra gente: a permacultura não é o fim de uma jornada, mas o começo de um caminho onde aprendemos a observar, a compreender e a viver em harmonia com os ciclos da Terra. E também o Bill Mollison fala, né? Saudoso Bill Mollison: a maior mudança que podemos fazer é nos reconectar com a Terra e tudo que está vivo nela. Esta é a nossa herança e também o nosso destino. Olha que lindo isso, né? Que maravilhoso. A Terra, a natureza, é a nossa herança e também é o nosso destino. Com isso, eu encerro essa série e o vídeo de hoje. Muito obrigado. Eu te desejo vida, propriedade, liberdade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.